Olá, sejam bem-vindos a mais esse nosso encontro, onde vamos conversar um pouco sobre literatura e associar os temas da literatura à filosofia. E hoje começamos um novo enredo, um novo trabalho em torno de um autor, e dessa vez será o autor português José Saramago, ou José de Souza Saramago. Esse Souza escrito com S, porque ele é português de fato, e é um dos maiores autores da literatura contemporânea. Pois bem, então vamos a ele. José Saramago, como eu acabei de dizer, é um autor português que nasceu em uma região interiorana de Portugal, uma região que fica no centro de Portugal, mas não é uma região litorânea, é uma região dos campos, a região de Azinhaga. José Saramago nasceu no ano de 1922, mais precisamente no dia 16 de novembro de 1922. E José Saramago morreu no ano de 2010, no mês de junho, no dia 18 de junho de 2010, só que dessa vez na Espanha. Ele passou os últimos anos da sua vida em uma das ilhas chamadas Ilhas Canárias, em Lanzarote, que é a mais oriental das Ilhas Canárias, território que pertence à Espanha, e ele morreu lá. Então o Saramago morreu em 2010. E durante este período, de 1922 a 2010, Saramago teve uma vida muito intensa, de muitas atividades, que ele só dedicou à literatura em uma parte que eu diria uma metade da sua vida, ele viveu dedicado à literatura. Então, nesse nosso primeiro encontro sobre o Saramago e sobre uma das suas obras, que eu vou anunciar daqui a pouquinho, sobre qual obra nós vamos conversar, eu vou apresentar alguns dados biográficos desse autor, que é um autor particularmente para mim muito, muito importante. E eu tenho certeza que para os amantes da literatura e para aqueles que gostam de uma literatura com aspectos que são aspectos assim mais introspectivos, mais voltados para as questões filosóficas, da existência humana, é um autor que vai significar bastante. Então vamos lá. Bom, Saramago nasceu nessa região que eu mencionei há pouco, a região de Azinhaga, em Golegã, que é uma freguesia, como é assim denominada, a região no interior de Portugal, em 1922. E com 2 anos de idade, a sua família se muda para Lisboa. Então, o Saramago passa a sua primeira infância, a sua juventude, os anos iniciais da sua vida na cidade de Lisboa, porque ele só nasce, em Azinhaga, em Golegã, mas ele se muda com a sua família rapidamente para Lisboa. E Saramago é de uma família pobre, uma família humilde, uma família de camponeses, e ele não tem a oportunidade de estudar, estudar no sentido acadêmico da expressão, Saramago tem uma formação básica, ele tem um ensino técnico, vai trabalhar na indústria ainda muito jovem, e aos poucos Saramago se torna um autodidata. Os seus biógrafos dizem que ele tinha um grande interesse pelos livros e, apesar de exercer uma profissão na indústria, que não estava ligada necessariamente à vida intelectual, ele frequentava muitas bibliotecas durante as noites e lia bastante. E Saramago vai desenvolvendo uma carreira autodidata. E a exemplo de muitos autores do século XX, muitos autores não só do século XX, acho que dos séculos anteriores também, até a atualidade, até nos dias atuais, Saramago passa pelo caminho, caminha pelas trilhas do jornalismo. O jornalismo é uma possibilidade que se apresenta a Saramago e ele então se torna jornalista e passa a escrever em 2 jornais, mas antes disso, Saramago, ao abandonar a vida na indústria, se torna um funcionário público. Então ele tem uma vida, digamos assim, burocrática, a princípio uma vida burocrática, um funcionário público de base e depois também um jornalista. Ele escreve no Diário de Lisboa, no Diário de Notícias, que é um jornal pelo qual ele passa 2 vezes, e é uma trajetória muito interessante. Bom,
o primeiro texto, o primeiro livro do José Saramago foi publicado em 1947. Né? Então o Saramago ele começa na literatura em 1947. E este livro, né, o livro publicado pela primeira vez, é o primeiro texto do Saramago feito em 47, se denominava, era um romance, né, chamado A Terra ou Terra do Pecado. Então ele estreia na literatura com esse texto, né? Ele tinha 25 anos em 1947 e já está na atividade, né? Começando a atividade jornalística, né? Deixando um pouco a vida da indústria, que ele trabalha nos primeiros anos apenas da sua vida, e ele já na condição de funcionário público, ele publica A Terra do Pecado e depois se dedica a publicar poesias e crônicas, poesias e contos. Mas é uma fase, digamos assim, da vida literária do Saramago que é uma fase sem muita expressão. Por quê? Porque vai ser somente na década de 70, né? Mais precisamente no final da década de 70, que o Saramago vai retomar a sua escrita, a publicação dos textos de romance. Nós sabemos, por exemplo, que durante a década de 70, Saramago apresentou para um editor, né, para um de seus editores, um livro chamado Claraboia, logo depois da publicação, né, depois da publicação da Terra do Pecado, dos romances, enfim. E ele é rejeitado, e esse livro só vem a ser publicado depois da morte do Saramago. Ele deixa de lado, uma espécie de um trauma, um Claraboia, que fica guardado e somente é publicado depois, né, muito depois da sua escrita e depois, portanto, da morte do próprio Saramago. Bom, então qual que é a publicação, né? Qual que é a produção do Saramago que mais nos interessa aqui, né? A década de 70 é uma década muito importante para os portugueses, né? Em 1975, em abril de 75, há a chamada Revolução dos Cravos. A Portugal vivia sobre uma ditadura, né? Assim como também acontecia na Espanha. A Península Ibérica sofria muito com governos ditatoriais, né? Na Espanha o Franco e em Portugal, né, o Salazar. E trabalhar num jornal durante uma ditadura é um problema muito grave, né? Um problema muito sério. E a redação do Diário de Notícias, né, que é o jornal em que o Saramago estava trabalhando em 75, ela é invadida pelos militares que acham, na verdade, que houve excesso na Revolução dos Cravos. Para quem não se lembra, né, a nossa intenção não é buscar assim, detalhes históricos, mas a Revolução dos Cravos foi uma manifestação popular, né, que tem esse nome porque as pessoas em sua manifestação carregavam cravos nas mãos, e é uma manifestação que começa a marcar o declínio da ditadura em Portugal. E para a ala mais conservadora, a linha mais dura dos militares, houve excessos nessa manifestação. Então, uma coisa que sempre os mais conservadores enxergam, né, nos movimentos de libertação, uma espécie de afronta. E eles invadem alguns institutos de imprensa, dentre os quais o Diário de Notícias, e aí o Saramago é demitido. Não só ele, outras pessoas que trabalhavam lá no jornal também são demitidas, e aquele ato, né, 1975, é um marco para ele, porque aí ele para de trabalhar em atividades que não mais são atividades da literatura. Naquele instante ele decide se dedicar inteiramente à literatura. Então é possível dizer que o Saramago, o José Saramago, que nós conhecemos, esse autor que nós conhecemos, que se tornou até Prêmio Nobel de Literatura anos mais tarde, nasce de fato depois da Revolução dos Cravos em 1975. Todos os livros, exceção feita a este A Terra do Pecado, aos livros de poesia e contos que somente os experts, né, na obra de Saramago consomem, todos os livros que nós temos conhecimento, que participam aí, né, que estão à disposição do grande público leitor, são escritos depois dessa época, são escritos depois de 75, mais precisamente
no finalzinho da década e na década de 80, quando há uma grande produção dos textos de Saramago. Bom, Saramago tem um traço muito fundamental na sua personalidade, em suas convicções. Saramago é comunista, né? Saramago é fundador, um dos fundadores, né, dos restauradores do Partido Comunista Português. Saramago é ateu, né, e quando eu digo que ele é ateu, ele faz parte de um seleto grupo de pessoas que conseguem justificar com argumentos racionais e bastante embasados o seu ateísmo, porque às vezes a gente confunde, né, a pessoa que não acredita em Deus com um ateu, né? Não são exatamente a mesma coisa, não são necessariamente a mesma coisa. O ateísmo, de fato, é uma escola de pensamento, né? Então são raros. Eu, particularmente, não conheço nenhum ateu, de fato, como era o Saramago, capaz de fundamentar. Eu sei que existem, mas, enfim, né? Talvez você conheça. O Saramago, então, tem essa, digamos, desculpa a expressão, essa profissão de fé do ateísmo. Ele consegue articular o ateísmo. Ele é comunista, eu diria até que de um comunismo marxista. Então Saramago é um homem de pensamento, de sólida formação, embora não seja uma formação no sentido tradicional, né? Eu disse no início desse vídeo que o Saramago interrompeu os estudos na escola técnica, né? Saramago não cursou universidade, por exemplo. Então, quando eu falo da formação de Saramago, eu falo de uma formação consistente, autodidata, e uma formação que está embasada realmente no compromisso com o conhecimento e não necessariamente com a obtenção de diplomas e certificados. Então, Saramago ele é muito admirável nesse aspecto. Então, quando ele decide, agora eu vou viver da literatura, vou escrever, é o ano de 75, então ele já é um homem maduro, né? Já está num momento muito expressivo da sua vida particular, né? Já tinha sido casado uma vez, enfim, não estava a caminho já de um segundo casamento. Isso não interessa muito, mas os biógrafos de Saramago dizem que ele se separou da primeira esposa, viveu com uma segunda pessoa e depois, só mais tardiamente, vai se casar novamente com uma tradutora, a tradutora dos seus textos para o espanhol, né, a Maria Pilar del Rio, que é uma pessoa que se torna famosa, né, pelo seu trabalho, né, não pelo fato de ser esposa do Saramago, mas por ser uma grande tradutora e hoje é curadora da Fundação Saramago. São dados muito importantes da vida do autor, porque eles vão dar mais ou menos a tônica dos seus livros, né? Os livros do Saramago, eles são de uma riqueza linguística muito grande, né? Ele escreve de maneira muito profunda. E nós costumamos dizer para os leitores de Saramago, e se você ainda não leu um livro do José Saramago, essa é uma advertência razoável, você precisa sobreviver às 50 primeiras páginas, porque geralmente as pessoas desistem nas 50 primeiras páginas. Se você sobreviver às 50 primeiras páginas, aí você vai até o fim, né? Porque o Saramago, de fato, é um autor que pede do leitor alguma coisa. O leitor não tem uma posição passiva, uma condição passiva. Ele exige que o leitor interaja com o texto, com as suas emoções, com o seu conhecimento, com a sua paciência linguística. E há um detalhe nos textos do Saramago, um detalhe muito importante também, né, que remete aí à sua estrutura de escrita. Saramago, ele escreve como se fala, ou não como se fala dos termos das palavras, da linguagem cotidiana, não é isso. Por exemplo, não há travessão nos textos do Saramago para indicar que a fala mudou de personagem. Porque ele dizia, bom, a gente não põe um travessão na fala, eu estou conversando com alguém, eu não paro assim, travessão, agora eu vou falar, né? Então, esses sinais de pontuação, digamos assim, não estão presentes no texto do Saramago. De modo que você não pode ler o texto de maneira descompromissada, você precisa estar imerso no texto. É realmente a leitura do texto do Saramago está além da preciosidade do enredo, né? Então não é só porque a história é interessante, ela exige de você uma participação. E a variedade linguística, por exemplo, o Saramago, o Brasil
né, através da editora Companhia das Letras, tem a obra do Saramago inteira publicada. Então é uma publicação primorosa, esmerada. E o Saramago nunca permitiu que o texto português fosse adaptado à linguagem da língua portuguesa falada no Brasil. Então, quando você pega um texto do Saramago publicado no Brasil pela Companhia das Letras, você tem o português lusófono, né? Ou seja, o português, costuma-se dizer, o português de Portugal. Eu não gosto dessa expressão porque ela é uma tautologia, né? Óbvio que se é português é de Portugal, mas português lusófono, falado tal qual ele, Saramago, escreveu. Então é um desafio. Os textos do Saramago são literatura, filosofia, arte, linguagem, são como ele foi, uma escola, uma verdadeira escola. Bem, então nesse nosso primeiro encontro aqui estão dadas as primeiras, né, impressões sobre a obra do José Saramago, que mereceria assim, dezenas, centenas de vídeos a seu respeito. Eu sei que existem tantos outros aí disponíveis. E em nosso próximo vídeo eu vou apresentar o texto sobre o qual nós vamos conversar, que é justamente o ano da morte de Ricardo Reis. Mas aí fica para o próximo encontro. Muito obrigado e até lá.